Olá, tudo bem? Aqui é a Fernanda do Casar Fácil e eu tô aqui para falar com você que está planejando o seu casamento. Essa semana foi muito legal. Eu estava no trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com marketing em uma empresa e tinha uma funcionária nova. Acabou de entrar uma pessoa nova e ela veio conversar comigo. Eu não sei o que a gente estava conversando e ela veio me contar que estava organizando o casamento dela. E aí eu perguntei, que legal, quando que é o seu casamento? Ela falou, em novembro agora. Eu falei, poxa, é uma fase assim incrível. Foi uma das melhores fases que eu passei da minha vida. Foi muito legal. E eu perguntei pra ela, como que tá, né? Como que tá o seu planejamento, em que pé que tá? Ela me falou, ainda não fiz nada. Falei, como assim? Ela falou, ainda não fiz nada. Essa semana eu tava olhando o lugar onde eu vou fazer o casamento, mas eu ainda não fechei. Minha mãe tá ficando maluca. Eu falei, meu, mas falta muito pouco, né? A gente já tá em julho. Ela, e agora eu preciso começar a olhar as coisas, eu preciso fechar bundle DJ. Aí ela já me perguntou, você fechou o que no seu casamento? E aí ela começou a me fazer um monte de perguntas e eu me lembrei muito como que foi o planejamento do meu casamento. Para vocês terem ideia, esse período, sei lá, 6 meses antes do meu casamento, já estava com tudo certo. Eu já tinha o cerimonial na minha mão. Para quem não sabe, o cerimonial, em algum momento, em algum vídeo eu vou dividir isso com você. O cerimonial é o passo a passo que quando você tem cerimonialista, ela desenha, né? Que horas que acontece isso, que horas que acontece aquilo, para você ter um cronograma do teu casamento e não ficar nada, né? Não passar. Eu já ouvi dizer amiga que tinha cerimonialista e que ela quase ficou sem jogar o buquê, porque a cerimonialista esqueceu de falar para ela e ela também, imagina lá, toda feliz, curtindo a festa, ela também não lembrou. E acho que alguém lembrou e veio falar: você não vai jogar o buquê? E aí ela foi e cobrou a cerimonialista dela. Então, por isso é muito importante a gente tomar rédea do negócio, a gente saber tudo o que está acontecendo. Porque a gente não sabe para quem vai ter cerimonialista se de fato a cerimonialista vai entregar o que você espera, né? E aí, voltando na história, eu lembrei do meu casamento. Eu lembrei, foi assim, foi bem tenso, porque eu aprendi muito, eu errei muito, tive gastos mais do que o esperado durante o planejamento, porque vão acontecendo coisas que a gente descobre em um momento. Sabe quando você descobre em um momento que você fala, eu não tenho mais como voltar atrás? Sabe, na chuva, pode se molhar? É mais ou menos isso. E aí eu comecei a contar isso pra Dani, a minha amiga do trabalho. Eu falei, meu, você precisa começar a pensar em N coisas, N fatores para certas decisões. Eu comecei a fazer algumas perguntas para ela e ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E foi muito legal porque eu vi o quanto ela se conectou com o que eu estava falando. E no fundo é esse tipo de informação que a gente, noiva, a gente quando está planejando o casamento, é o que a gente precisa, é o essencial. Eu vou dar aqui alguns exemplos até que eu dividi com ela que eu passei no meu casamento. Eu gosto sempre de contar a história do que eu passei com o meu buffet, com o meu barman. Na época, e também com o buffet, mas mais com o barman, e aí eu te falo também do buffet. Quando eu fechei com o meu barman, foi muito no começo, que eu casei no interior, uma cidade pequena, e sabe aquela cidade que é assim, você tá procurando um barman, ó, tem uns 4, mas ó, o tal barman, meu, ele é o melhor. Fecha logo com ele, ó, fecha logo porque ele tem uma equipe, e o primeiro casamento que ele fecha é ele quem vai. Se não é a equipe dele, eu queria que fosse e ele que tem que ir para preparar suas bebidas. Aí eu fiquei que nem maluca, saí atrás do tal do barman e dos outros fornecedores. Fechei o barman. Quando eu fechei com o barman, ele me falou o seguinte: olha, a gente pode fechar um orçamento onde você compra suas bebidas. Eu logo pensei, melhor negócio, né? Porque aí ele não vai poder me enganar, sei lá, cobrar mais. Eu vou no atacado, compra as bebidas em quantidade,
peço pro o meu cunhado, ele sempre tá lá fora do país, volta e vai, volta. Falei, vou pedir pro meu cunhado comprar algumas bebidas no Duty Free, quem é que não faz isso? E aí, beleza, não vou gastar muito. O orçamento do barman não foi caro. Falei, poxa, que legal, vou conseguir pôr um barman no casamento. Aí, quando eu fechei o barman, eu falei, agora eu preciso escolher os drinks, né? Ele pediu para colocar no contrato. E aí eu pedi para ele uma referência, me passa aí o que normalmente as pessoas acabam colocando num cardápio de casamento. Eu não tinha ideia. E ele me passou, óbvio, uma relação gigantesca. E aí eu falei, tá, mas o que mais sai? O que as pessoas mais pedem nos casamentos? Aí ele me passou a relação e eu comecei a selecionar. Mas na época eu viajei, eu pedi muita coisa. Hoje eu olho, eu falo, eu jamais teria feito dessa forma se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje. Então, para você ter uma ideia, na época eu ia ter caipirinha, né? Eu escolhi caipirinha de pinga, de saquê e de vodka. 3 tipos de bebida para uma caipirinha. Bom, isso foi só para caipirinha. Pedi mojito, eu pedi Sex on the Beach. Nossa, eu lembro que eu pedi um monte de coisas. Beleza. Primeiro, na hora de comprar as bebidas, eu já comecei a me deparar com um problema, porque na hora que eu fiz a conta, que eu fui falar com ele bem perto do casamento, olha, quantos disso eu vou precisar, quantas vodkas, quantas pingas. Na hora que ele me passou a relação e que eu vi o quanto eu ia precisar comprar, eu levei um susto, né? Eu gastei uma grana que eu jamais esperava. E aí, pra piorar, quando eu fui encomendar as frutas para fazer as batidas, para fazer os drinks, eu gastei, sério, sério mesmo, eu gastei assim, fácil, umas 3 vezes o valor do barman com a bebida e com a fruta. Então, por isso eu digo que se eu tivesse essa informação, e aí eu tô dividindo isso com você, e eu falei isso pra Dani, porque a Dani começou a falar, eu vou querer ter barman, eu também quero pôr uísque, ela começou, tipo, super entusiasmada, né, normal, eu fiz a mesma coisa. E aí eu dividi isso com ela, eu falei, Dani, cuidado, na hora que você for decidir as suas bebidas, pensa em tudo o que isso acaba representando para você tomar a decisão certa do que você vai querer pôr. E aí ela falou, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Então não que não é para você ter barman, é super legal ter o barman, né? Porque nem todo mundo gosta se for ter uísque, mas o bar é legal, né? Que você consegue brincar aí com algumas variedades, mas você pode pôr 3 variedades, uma caipirinha, uma bebidinha mais doce para mulherada, não é? E uma sem álcool, olha que legal, né? Para quem não bebe. E aí também, entrando no gancho do buffet, que eu comecei falando também do buffet, a mesma coisa minha aconteceu com o buffet relacionado à bebida. Aí eu falei, bom, eu vou querer uísque, né, para os homens. Meu marido falou, não, tem que ter uísque, porque os parentes dele gostavam de tomar uísque, mas também tem que ter cerveja. E aí eu falei, mas eu quero espumante também. E ainda, tipo, eu falei, eu mesma vou querer tomar espumante. Quem não gosta de tomar espumante? E aí, olha a fartura de bebidas. Então, tinha o uísque, tinha espumante e tinha o barman. E fora cerveja, refrigerante, essas coisas. Bom, como a gente tomou essa decisão lá no início que ia ter o uísque, e como eu comentei, o meu cunhado ia e vinha a trabalho, ele viajava muito para fora, eu logo falei para ele, já fecha, se você tiver promoção no Duty Free, já fecha a caixa de uísque para mim. Para que ele já chegou com uma caixa, sei lá, acho que eram 12 garrafas cada caixa de uísque. Tava em promoção, ele comprou. Bom, quando eu fui lá e efetivamente fui fechar o contrato com o meu buffet disse o seguinte, bom, o que você vai querer servir de bebida? Aí eu comecei a falar, bom, eu quero refrigerante, eu quero a cerveja, eu quero a água, eu quero uísque, eu vou querer champanhe. E aí ele falou, bom, então para esse orçamento que eu te passei, não consigo contemplar o garçom o suficiente para atender tudo isso. Como você quer servir espumante e uísque, e eu pedi para ele ficar o tempo inteiro ali pelo salão, né?
a gente precisa de pelo menos mais 2 garçons para eu conseguir atender toda essa demanda. Tá aí mais uma despesa que eu não contemplava, mais 2 garçons para servir as bebidas. E aí eu já tava com pelo menos a primeira caixa, já tava comprada, já tava lá naquele quartinho no fundo da casa da minha mãe guardado. Como é que eu não ia servir o uísque ou o espumante no casamento? Então você entende quando eu digo que depois, quando a gente se depara com o problema, a gente fala, agora ferrou, agora eu não tenho o que fazer. E aí você vai, assume a bronca e fala, tá bom, vai, vamos servir a bebida. Então aconteceu isso com o buffet, aconteceu com o barman, entre outras coisas que eu poderia ficar aqui, meu, por horas contando, porque é muito engraçado. No dia que você vai fechar o fotógrafo, aí tem mais um caso que depois você descobre. Então, o que eu quero hoje é chamar sua atenção e falar para você olhar assim com muito cuidado o todo, o seu casamento como um todo. Muitas vezes eu lembro muito bem quantos aplicativos eu baixei na época que eu comecei a planejar o meu casamento e eles eram muito soltos, né? As informações eram muito isoladas. Então tinha assim, faltam, sei lá, 12 meses, hora de pensar no vestido. Faltam 10 meses, hora de pensar no anel. E de forma muito isolada. E de fato o casamento não é isso. O casamento antes de você, né, pôr a mão na massa e começar a olhar o detalhe do detalhe, você precisa olhar ele como um todo. Como, por exemplo, eu vou dar uma outra dica. Você vai lá escolher o local onde você vai se casar. E aí você fica pensando no salão. Ah, eu quero fazer num salão, eu quero fazer. Hoje tá super em alta, né? Os casamentos durante o dia, em lugares abertos. Você vai lá e escolhe o lugar. Só que você simplesmente pensa no lugar, olha, gostei, é aqui que eu vou fechar. E aí você fecha um lugar que não tem uma infra, ele é um lugar talvez não, com certeza se ele não tiver uma infraestrutura mais barato. E aí quando você escolheu o lugar, beleza, aí você vai buscar um decorador. Aí o decorador, onde vai ser o casamento? Ah, vai ser em tal lugar. E aí você vai lá marcar uma visita, né, com o decorador para ele olhar o espaço, para você definir o que você imagina para o lugar. E aí ele tem que colocar tudo no espaço, porque o espaço não tem nada. Que foi o que aconteceu com o meu casamento. Mas o meu casamento aconteceu isso porque eu disse para você aqui que foi no interior e lá não tem grandes estruturas. E se você é do interior, você vai se deparar com o que eu estou dizendo, né? Eu ainda escolhi um salão que era bem bonito, que ficava no meio de uma parte toda verde, que era o recinto de exposições da cidade. Então, era um lugar bem bonito, com bastante vidro, dava para ver bastante verde, que eu gosto. Mas era um salão, ele não tinha nada. E aí eu tive que locar as cadeiras, eu tive que locar os lustres, mesa, todas as plantas, não tinha nada. Então no final eu acabei gastando muito com decoração. O mesmo cuidado eu falo para você ter quando você escolhe um lugar muito grande. Ai, esse lugar é enorme. Eu tenho poucos convidados. E aí, sabe o que seu decorador vai falar? Ou a pessoa responsável pelo espaço vai te falar? Não se preocupa. O seu decorador, ele vai ter condição de fechar e diminuir esse espaço. E realmente eles têm. Eu mesma eu tinha visto um salão que acho que cabiam 600 pessoas. No meu casamento eu convidei 200. E aí eles falaram, a gente põe um tapume, né, que é aquela tábua fecha de fora a fora, a gente diminui tudo. Mas você tem ideia? Desculpa, você tem ideia o quanto custa colocar esse tapume? O quanto custa preencher todo esse salão enorme? E aí você acaba gastando muito mais imobiliário. Então, faz sentido isso que eu tô te dizendo? São coisinhas que você tem que olhar com muito cuidado. Então, quanto antes, quanto mais tempo você tiver para planejar o seu casamento, é melhor.
você se depara com menos surpresas. Um outro exemplo muito bacana uma das primeiras coisas que a gente faz é olhar o vestido de noiva, né? E olha, é a melhor parte. Até hoje eu falo, e vou dar uma dica aqui no paralelo. O dia que você fizer o seu casamento, que você terminou o casamento, que você foi pro seu hotel, pra sua casa, você foi ter a sua primeira noite com o teu marido, vestida de noiva, não deixa de registrar esse momento. Eu fiz isso e hoje eu olho, é muito legal. Faz um vídeo seu e dele voltando da festa, você com aquele vestido. Gente, dá dó de tirar o vestido. A gente quer dormir com ele, a gente quer no outro dia acordar com ele, porque é uma vez só que a gente vai usar o vestido, né? Então, voltando, uma das primeiras coisas que a gente faz é escolher o vestido. E é uma das partes mais gostosas, porque quando a gente fala em casar, a primeira coisa que a gente pensa não é a gente vestida de noiva, como vai ser o meu vestido de noiva? Independente do modelo que você escolha. Você pode escolher um vestido soltinho, levinho, mas cada um tem o seu estilo, né? E aí é muito importante você pensar em todo o restante além do vestido. Se você for pôr um vestido clássico, vestido de noiva mesmo, você vai provavelmente colocar uma coroa, ou um véu, ou uma flor, não é? Alguma coisa para decorar, ou um colar. Então você vai ter todo o contexto. Pode ser que você decida colocar um chapéu, não sei qual é o estilo do seu casamento, mas o que você precisa pensar quando a gente vai olhar o vestido de noiva, já está embutida essa decoração, né? Então, no meu caso, eu pus um vestido de noiva clássico. Quando eu cheguei lá para provar o vestido de noiva, ela me mostrou vários véus. Eu colocava na cabeça, falei, eu gostei desse. E eu fechei um véu, beleza. Isso muito no começo, né? Como eu disse, é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, para garantir que o nosso vestido já está escolhido, né? E aí fechei meu vestido e meu véu, e aí aquele desespero, né? Porque eu fechei com tanta antecedência, que eu lembro muito bem que a moça do ateliê falou assim, agora daqui 8 meses você volta para começar a fazer as provas. Eu falei, como assim? Eu vou esquecer do meu vestido daqui 8 meses. Mas eu que acabei indo com muita antecedência, escolher ele, né? O bom é que eu não fiquei mudando de ideia, porque esse também é um grande problema, né? Porque noiva muda de ideia toda hora. Isso não é muito bom. E eu não mudei e eu continuei com o meu vestido. Bom, mas aí escolhi o véu, tá tudo bem. Quando eu voltei depois de 8 meses, eu vi o véu, continuei achando ele lindo. Ai, meu véu é lindo. Fiz um vídeo, todos os dias. Nossa, acho que foram, sei lá, foi um ano olhando aquele vídeo todos os dias, sabe? Porque quando eu fui provar o vestido, aí minha mãe filmou eu andando e eu olhava, me imaginava e tal. Aí, faltando um mês pro casamento, chegou o momento da prova do cabelo, né? E aí, quando eu fui fazer a prova do meu cabelo e fui pensar no meu penteado, porque até então eu não tinha parado pra pensar no penteado do meu cabelo. Eu tinha, sei lá, uma ideia. Mas é aquele negócio, a gente tem uma ideia, mas quando a gente para pra olhar, a gente começa a falar, nossa, eu tenho que pensar nisso também. Poxa, é verdade. E aí, quando eu fui pensar no meu penteado, eu lembro que eu queria muito um penteado que ele era todo diferente, era um preso. O preso eu já sabia que eu queria desde o início. Mas eu queria um preso, um coque, aqueles coque grande em cima da cabeça, bem alto assim, sabe? Um coque assim. E aí, quando eu falei isso pra moça do salão, ela me perguntou assim, como é o seu véu? E aí eu tentei descrever, mostrei a foto, aí ela falou, olha, com esse véu não vai ficar muito bom esse penteado. Por quê, gente? Porque o meu véu, ele era todo rendado na lateral. Ele não era só o tule, ele tinha rendas, ele era bordado inteiro de renda. E aí, ele era um véu mais específico para quem vai colocar ele aqui, porque ele tem uma armação. Quando você for ver o seu véu, repara, tem um véu que ele é mais sequinho, que é aquele véu que você coloca aqui embaixo da nuca, sabe? Que você faz um presinho e coloca o véu embaixo. Tem outro véu que ele, logo que você encaixa ele na cabeça, ele é armado.
que é o véu indicado para colocar bem aqui em cima, sabe? Que só fica o topete da noiva e aí você coloca o véu desde aqui. Tem a mantilha, que a mantilha é aquela que você coloca bem aqui na frente e cai aqui a renda. Então, dependendo do estilo do véu que você escolher, não combina com o cabelo que você quer fazer. Então, é importante você olhar o estilo do véu para saber, tipo, com certeza você ainda não vai assim saber, eu quero esse cabelo, é impossível, né? Com o tempo a gente vai olhando, aí a gente pesquisa, a gente olha um monte de noivas, porque no final você começa a perceber assim, mas eu quero fazer um coque trançado. Só que se eu colocar o véu em cima do coque, vai tampar meu coque. E aí vai esconder meu penteado, não é? Só vai aparecer o penteado quando eu entrar lá na festa que eu vou tirar o véu. Eu ficava pensando isso. Aí eu falava, poxa, mas se eu colocar o meu véu aqui embaixo, eu não vou ter aquela cara de noiva que eu queria, sabe? Entrar com aquele véu do lado assim do rosto, aquele véu caindo no ombro. E eu falava, eu só tenho a igreja para usar o véu. Então eu quero pôr ele em cima. Aí no final das contas eu acabei decidindo, abrindo mão de fazer o coque alto. Fiz um coque mais baixo, mais clássico, para conseguir colocar o véu onde eu queria e ficar bonito. Eu fiquei super feliz, fiquei com, nossa, foi super clássico, foi do jeito que eu queria. Mas se eu tivesse pensado lá no início, eu vou querer um véu que seja para colocar na metade da cabeça, nem tão em cima, não tem tão embaixo, a moça teria me recomendado, olha, então esse véu é o perfil adequado para o tipo de penteado que você pensa em fazer. Entende? Então é muito importante, tem para cada coisa, e eu vou dividindo com você, eu vou dando mais dicas. Tem várias dicas minhas, se você me acompanhar e olhar outros vídeos que eu já fiz, que eu já dividi aqui, muitas coisas que fizeram muita diferença para o meu casamento. Então, o que eu posso te dizer para que você aproveite assim muito esse momento. Pode ser que você esteja corrida, que você não tenha tempo. Mas eu não tenho tempo de ver isso. Eu tenho uma cerimonialista. A ideia aqui não é tirar a cerimonialista. O que eu estou fazendo aqui é dividindo com você o que eu aprendi cuidando do meu casamento e que no fim deu tudo muito certo. Então, eu acho sim que se você tiver condições, eu acho sim que você tem que ter uma cerimonialista. Principalmente, não desde o início, mas principalmente para cuidar assim na reta final, sabe? Para no dia do seu casamento, ela tá lá preocupada se todos os padrinhos chegaram, ela tem lá a função dela. Mas você, como noiva, é muito gratificante depois que acontece tudo, que passa, você lembrar de cada detalhe do que você fez. Então planeja assim, participa assim, tá bom? Com muito zelo, com muita dedicação, que você vai ver que vale a pena, que você vai ficar um pouco doidinha, mas eu tô aqui para te ajudar. Tem muita coisa que eu quero dividir. Eu posso dividir com você o cerimonial para você ver como você pode se organizar com o passo a passo, mesmo sem ter ainda uma cerimonialista. Se você não tem uma cerimonialista agora ainda, não precisa se preocupar. Uma das perguntas que eu mais recebo a minha amiga Dani mesmo me fez essa pergunta. Você tem aí para me indicar um buffet porque eu vou casar em São Roque e eu preciso de um buffet? Não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho para indicar lá na cidade que eu casei, que é no interior de São Paulo. Mas não se preocupe, porque muitas pessoas falam, eu tenho que ter uma cerimonialista porque é ela quem vai me recomendar os fornecedores. Se você puder ter, é ótimo, claro que é. Mas se você não puder, não tem problema nenhum, porque existem N formas, tem algumas dicas de como você deve
fazer para escolher o fornecedor correto. Então, o que você faz, as perguntas chaves para ele, que tipo de pesquisa você tem que fazer, pode ter certeza que vai dar certo. É só você querer, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado da minha história, das minhas dicas. Espero que isso tenha te motivado para você sentar depois desse vídeo, abrir o teu caderno, começar a olhar em que fase você tá. Coloca ali tudo que você precisa ver, quais são os próximos passos e vai para cima. Eu quero pedir para você, se você ainda tem dúvida, se tem dúvida de coisas que eu não falei aqui, deixa o seu comentário abaixo, isso é super legal, porque aí eu posso fazer um próximo vídeo para tirar a sua dúvida. Então, para mim, isso é muito legal. Deixa a sua dúvida aqui de qualquer coisa referente ao seu casamento. Divide comigo que fase que você tá, quais estão sendo as suas maiores dificuldades. Se quiser só uma opinião, pode me mandar. Deixa aí embaixo, eu vou olhar, eu vou responder todo mundo e quem sabe o próximo vídeo pode ser um vídeo para responder uma dúvida sua que com certeza vai ser dúvida de outras pessoas. Por isso é legal deixar aqui no comentário, porque aí todo mundo que assistir esse vídeo já consegue olhar a sua pergunta aí embaixo também. Tá bom? Um beijo, até breve. Tchau, tchau!